Há 15 dias atrás eu estive aqui e eu fiz um comentário. Eu falei como é difícil entregar a mensagem. Hoje eu quero explicar um pouquinho melhor o que eu quis dizer com isso. Quem já leu a Bíblia toda? Creio que muitos de vocês já leram a Bíblia toda, né? Quem já leu só o Novo Testamento, só o Evangelho? Muitos já leram. Quem já leu só o Antigo Testamento? Alguns leram, outros não. Bom, vocês leram a Bíblia, então vocês vão entender o que eu quero dizer com é difícil entregar a mensagem. No tempo passado, os profetas, as pessoas que Deus escolhia para enviar as mensagens, elas tinham muita dificuldade de entregar a mensagem de Deus. Se vocês já leram o livro de Jeremias, muitas vezes que ele tentou falar para o povo e para os reis, ele foi jogado em cisterna, ele foi apedrejado, ele foi espancado, acorrentado, queimaram o rolo dele, ou seja, o livro dele, né? Queimaram. Muitas coisas terríveis aconteceu com as pessoas que entregavam as mensagens de Deus. Inclusive, alguns foram mortos, ou talvez uma grande maioria. Por que acontecia isso? Porque a mensagem é dura. Muitas vezes Deus mandou mensagens duras para divertir o povo. Vamos ler um exemplo no livro de Jeremias, capítulo 21. Abra ali Jeremias 21. 21, versículo 8 e 9. Então Deus ali mandou essa mensagem para Jeremias entregar para o povo de Israel, o povo de Judá, né? Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas todo aquele que render-se aos babilônios que o cercam, você viverá, e este escapará com vida. Então aqui Deus mandou Jeremias entregar uma mensagem para o povo. Vocês querem permanecer aqui, vocês vão morrer pela fome, pela espada e pela peste. Mas se vocês querem viver, vocês vão prisioneiro com o povo dos babilônios, porque lá vocês vão viver. Se vocês lerem todo o livro, vocês vão entender a história e vão ver que o povo não foi. O povo não aceitou, o povo preferiu morrer. Mas o que aconteceu com esse povo, com essa mensagem? Eles não aceitaram a mensagem. Então, o que o rei fez? O rei mandou consultar outros. O rei mandou consultar outros profetas, né, entre aspas, outros profetas. Então, abre em Jeremias também, 23, um pouquinho para frente aí, 16 e 17. Aí diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo: aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Essa era a mensagem que o povo queria ouvir. O povo queria uma mensagem numa caixinha de presente, com a fitinha amaradinha, bonitinha, e quando abrisse essa caixinha, ainda que dentro tivesse uma coisa boa, uma mensagem, um conteúdo bom, de preferência doce, né? Tipo um bolo de aniversário. Então o povo queria esse tipo de mensagem, o povo não queria ouvir aquela mensagem dura. Agora, qual é o problema então do mensageiro? Por que é difícil de entregar a mensagem? Problema número 1, o mensageiro precisa viver a mensagem. É complicado, né? Ainda mais nós dos dias de hoje. Mas naquela época, imagine que Jeremias foi lá para falar para o povo tantas coisas que Deus enviou. Imagina se Jeremias se comportasse de tal forma. Se Jeremias, em vez de viver o que Deus dizia, queimasse incenso aos deuses como os outros faziam. As mulheres adoravam os deuses com bebidas e não sei quanta coisa. Um monte de absurdo. Se você ler esse livro, você vai ver que teve. E não é só esse, é em muitos profetas, em muitas partes da Bíblia. Então, primeiro problema do mensageiro, ele precisava viver a mensagem. Tanto que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É a mesma coisa que você dizer para uma criança: não mexe nessa caixa aqui, você vai lá e mexe.
não vai adiantar nada, né? Então, o mensageiro precisa viver a mensagem. Problema número 2, ele é julgado e condenado. Muitas vezes o mensageiro é julgado e condenado. Queira ou não, a gente tem isso. Nós somos muito hábeis em julgar e condenar. Então, até tem um comentário, né, que se diz assim: 90% dos cristãos lê o ser humano, 10% lê a Bíblia. Ou seja, a gente tem mais facilidade de ler a vida da pessoa do que a palavra de Deus, do que a mensagem. Então, o segundo problema do mensageiro, ele é julgado e condenado e muitas vezes acorrentado, aprisionado, perde a vida, vendido como escravo. Teve de tudo, né? Teve de tudo. Vocês conhecem a palavra. Problema número 3 do mensageiro. E esse eu acho o mais importante de todos. Ele não pode mudar a mensagem. Que nem fez os falsos profetas. O Eduardo falou domingo passado. Até quando o Eduardo deu o estudo domingo passado, eu pensei, vou falar quase as mesmas coisas. Nós não sabíamos o que um ia falar e o que o outro ia falar. Se alguém combinou, não fomos nós. Não fomos eu e ele. Mas muito importante, o mensageiro, ele não pode mudar a mensagem. Não adianta amenizar a coisa, não adianta querer puxar para um lado porque acha que vai ajudar as pessoas. Pelo contrário, vai prejudicar. Hoje as pessoas mudam muito a mensagem para os seus próprios benefícios. Tem gente achando versículos bíblicos, às vezes meio versículo, porque é uma frase só, para justificar uma coisa que ela gosta, um desejo do seu coração. Tem pessoas falando nas rádios coisas absurdas sobre a palavra de Deus, induzindo as pessoas a crerem em coisas que até podem ser compreendidas da forma que são faladas, mas não é a verdade de Deus. Se a pessoa tem uma tendência a querer mudar a palavra, ela vai aceitar facilmente. Então são esses 3 problemas do mensageiro. O primeiro problema é viver a mensagem. O segundo problema é que ele vai ser condenado, vai ser julgado. E o terceiro é que ele não pode mudar a mensagem. Tem que viver o que prega. Então, baseado nisso, eu creio que é um tanto difícil entregar a mensagem. Viver o que prega. Foi isso que aconteceu com Jesus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou dar alguns exemplos de que Jesus veio e fez na terra. Nos evangelhos tem muitos exemplos. Tem muitos. Eu nomeei alguns aqui para nós entendermos. Primeiro de tudo, o evangelho de Cristo é a boa nova. A boa nova notícia. O que é o evangelho? O perdão dos pecados, a salvação e a promessa de vida eterna. Essa é a boa nova. Até então não tinha isso. Até então a vinda de Cristo não tinha nada disso, era a lei. Depois disso é que veio a boa nova, que é possível nós termos vida eterna e salvação através do sangue de Cristo. Mas ninguém viveu de forma tão intensa aquilo que pregava. Ninguém jamais viveu de forma tão intensa como Jesus aquilo que pregava. Primeiro exemplo de Jesus, assim que ele iniciou o ministério dele, ele foi provado, tentado. Como é que ele superou a provação? 40 dias e 40 noites de jejum, com muita oração. Essa foi a maneira que Jesus encontrou não, Jesus sabia, mas ele fez isso para poder vencer a provação. O segundo exemplo de Jesus foi orar. Vocês podem ler os evangelhos que vai estar lá. Jesus ora pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vigília da noite, né? Vocês sabem que vigília são as horas. As vigílias são da madrugada adentro, assim, né? Então Jesus continuava orando, se retirava para orar, no Monte das Oliveiras. Enfim, Jesus tirava um tempo sempre para orar. Também Jesus ensinou a orar. Eu gostaria que a gente abrisse Mateus, capítulo 6, que tem um exemplo de oração que Jesus deixou para nós. Todos vocês já conhecem a oração do Pai Nosso, né? Desde criancinha, a maioria já conhece a oração do Pai Nosso. Capítulo 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim. Então Jesus está falando, vocês orem assim, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse primeiro
ponto do versículo 9 aqui, está falando sobre adoração. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Está falando de Deus, da santidade de Deus, adoração. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está falando de submissão, de nós sermos submissos à vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade. Versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Necessidades. Jesus ensina a orar por necessidades e não por desejos. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Confissão e arrependimento. Perdoa os meus pecados, é confissão. Como eu perdoo os que ofendi, arrependimento. Versículo 13, e não deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Misericórdia, é um pedido de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia de mim, não me deixe eu cair em tentação. E a outra metade do versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reconhecimento do poder de Deus. Então, esses pontos da oração, a gente deve levar em consideração. Como é que se ora? Eu não sei com quem que você aprendeu, ou ouviu, ou sei lá, como é que você ora. Mas com certeza, esse é o exemplo de oração para nós. Então são 6 pontos aqui que Jesus ensina. Adoração, submissão, necessidades, confissão, arrependimento, misericórdia e reconhecimento. Essa é uma oração realmente completa. Também em Tiago 4,3, não precisa abrir lá, diz que muitas vezes a gente não é atendido porque não sabemos pedir. A nossa oração é para os nossos próprios desejos, é o que o Tiago fala lá. Então, se você realmente quer fazer uma oração que chegue até Deus, pegue esse exemplo aqui, a oração do Pai Nosso. Jesus também deu exemplo de fé. Curou, multiplicou, acalmou o mar, expulsou demônios, tudo através da fé. Como é que é a nossa fé? Qual é o nosso... O que a gente faz? Não precisamos nem pegar esses exemplos aqui, né? São muito fortes esses exemplos. Jesus cumpriu a lei, ensinou sobre divórcio, sobre vingança, aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Não. Ama teu inimigo. Dívidas, obediência e tudo sobre a lei. Jesus não apenas cumpriu a lei, como ensinou tudo sobre a lei. Jesus deu exemplo sobre amor. O Eduardo também falou sobre amor domingo passado. O amor que constrange, o amor que não compreendemos. O nosso amor não chega nem aos pés do amor de Cristo. Jesus deu exemplo sobre servir, ser servo, vendo as necessidades dos outros, se compadecendo dos outros. Jesus deu exemplo de como se apegar, aliás, como não se apegar aos bens materiais, riqueza. Essa semana eu viajei muito, esses últimos 15 dias, e eu estava ouvindo algumas rádios. Teve um que falou que porque Jesus vai devolver tudo aquilo que tu perdeu, porque Jesus vai assinar a tua carteira, porque Jesus não comprou nem um cavalo aqui na terra, muito menos empresa. Pode ser que essa pessoa seja realmente abençoada pela vontade de Deus e por Cristo, mas as pessoas estão falando em rádios, porque eu te ordeno, Jesus, porque tu vai fazer isso, porque tu vai fazer aquilo. Gente, acabamos de ver o exemplo de oração. O exemplo de oração é: seja feita a tua vontade. Não se coloca Deus contra a parede, não se obriga a Deus a fazer alguma coisa para nós. Seja feita a tua vontade. Então, Jesus não comprou nada, não adquiriu nada na terra. Tanto é que a Bíblia nos diz: não acumulem riquezas na terra. O nosso tesouro está no céu. Em Mateus 6, 19 a 21 fala sobre isso. O nosso tesouro está no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, nem ladrão rouba. Aqui na terra vai ficar aqui. Jesus deu exemplo de humildade. Todos queriam um rei. O que o povo esperava? Um rei. Como é que vivia um rei? Na nobreza, junto com os nobres. Jesus andava com quem? Com os pobres, com os necessitados.
Ele deu exemplo de humildade. Ele podia ser muito mais do que um rei. Jesus deu exemplo de perdão. E como ele perdoou. Jesus perdoou soldados romanos que machucaram, bateram, cuspiram nele. Jesus perdoou seus discípulos. Um traiu, o outro negou. E provavelmente nesse tempo de ministério, mais de 3 anos, muitas outras coisas aconteceram. Muito ele teve que perdoar. Jesus perdoou a todos aqueles que se arrependeram. Jesus deu exemplo de submissão, tanto ao Pai, como a homens, como a autoridades. O exemplo, Pilatos. Jesus foi submisso. Por que Jesus foi submisso? Porque tudo, as bênçãos, todas as promessas estão sujeitas e relacionadas à submissão. Você já viu que se você leu toda a Bíblia, ou se você leu boa parte da Bíblia, sempre Deus diz, se vocês obedecerem, eu cuidarei de vocês. Eu colocarei vocês no caminho. Se vocês obedecerem, eu farei isso. Se vocês obedecerem, jamais Deus ou Jesus falou, ai que maravilha, olha como tu fez aqueles pecadão, olha eu vou te dar alguma coisa porque você errou, porque você não me obedeceu. Não, sempre relacionado à obediência. Jesus deu exemplo de disciplina. Tudo o que ele falou, ele cumpriu. Jesus deu exemplo de amor incondicional. O amor de morte na cruz por nossos pecados. O amor que faz. De novo, vou comentar, o Eduardo falou sobre isso domingo passado. O amor que faz. É muito legal, né? O amor de sentimento, o amor de palavras. Ai, como eu amo. Ai, minha esposa querida, como eu te amo. Quanto tempo dura um amor sem atitude? O amor faz. O amor precisa ser cumprido. Porque o amor, ele é um sentimento como a tristeza, como a saudade, como a ansiedade. O amor não é visto, a não ser que tenha atitudes. O amor é que nem a fé. Se não houver atitudes, ninguém pode ver. Nem o meu amor, nem a minha fé. Por isso, o amor faz. O amor coloca a pessoa em colaboração, em envolvimento, em comprometimento. Isso o amor faz. Qualquer pessoa que realmente coloque seu amor em prática, ela vai estar envolvida e comprometida com a outra pessoa. Seja quem for, seja um irmão, seja seus familiares, seja qualquer pessoa, até mesmo um estranho. O amor leva a essas 3 questões: envolvimento, comprometimento e colaboração. Viver intensamente o Evangelho. É esta a mensagem de Jesus. Viver o Evangelho intensamente. É esta a mensagem de Cristo que eu quero entregar para vocês hoje. Abre agora João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do 18 ao 27. Aí diz o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpado dos pecados. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus aqui, falando aos seus discípulos, o que iria acontecer com eles assim que ele fosse junto ao Pai. Primeiro de tudo, o mundo ama as pessoas do mundo. É isso que Jesus está falando aqui. O mundo se envolve e ama as pessoas do mundo. Muitos hoje dão risada, fazem pouco de quem é um verdadeiro cristão. A Bíblia chama de escarnecedores. Ninguém é maior do que o seu Senhor. Então, se odiaram a Cristo, se fizeram coisas para Jesus, não pense que nós vamos ser privilegiados e vamos ter uma vidinha maravilhosa que ninguém vai pegar no nosso pé. Se for assim, se você estiver vivendo uma vida assim, numa boa, dá uma lida no Evangelho para ver se você está realmente seguindo o Evangelho. Se os exemplos de Cristo estão sendo e acontecendo na sua vida. Todos os cristãos foram perseguidos. Todos. Ouviram e obedeceram a Cristo. Isso é muito importante. As pessoas ouviram e obedeceram a Cristo. É o que está falando aqui no Evangelho de João. Fala aí também, vão ouvir a nós. Então não tenham medo de falar. Não tenham medo de se expor. Jesus disse, se ouviram a mim, vão ouvir a vocês também. Nós temos o Espírito da verdade. Jesus disse, eu vou e envio para vocês o Espírito da verdade. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Então, precisamos agir de acordo com o Espírito que está em nós. Nós fomos escolhidos. Jesus disse para os seus discípulos, eu os escolhi. Vocês não são do mundo, vocês não pertencem ao mundo. Eu vos escolhi. Então, se nós fomos escolhidos, para que nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos para viver o Evangelho. É para isso que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para seguir os exemplos de Cristo. Afinal de contas, quem são os discípulos? Os discípulos são os escolhidos de Cristo. Aí muitas vezes eu fico analisando e já ouvi falar também, e também já falei, que nós somos uma igreja fria no verão, imagina no inverno. Nós somos uma igreja fria, às vezes a gente não... Mas o que é ser quente? O que é ser frio? Às vezes eu estou levando uma vidinha tão acomodada, tão na minha, que se alguém encostar em mim, vai gelar também. Como é que eu vou esquentar outra pessoa se eu não estou vivendo o Evangelho? Como é que viver intensamente? Você já imaginou viver naquela época de Cristo? Qual é que foi a igreja que mais foi fervorosa e que mais fez a diferença em toda a história? Foi Atos dos Apóstolos, foi a igreja primitiva. Mas leia Atos, o livro de Atos, para ver a adrenalina que era viver naquela época. Se você não sabe o que é agito e adrenalina, vai no pronto-socorro, num 24 horas, não inventa, vai numa cidade maior. Aí você vai ver o que é adrenalina. As pessoas chegam todas arrebentadas, machucadas e assim por diante. E viver o Evangelho naquela época era motivo de perseguição, de morte, de apedrejamento, de espancamento, de ofensas. Leia sobre a vida de Paulo. E aí você vai entender o que é ser quente. Então nós, realmente, se nós pensarmos por esse lado, nós somos uma igreja fria. E nós precisamos realmente viver esse Evangelho. E qualquer um de vocês, cada um de vocês, podem entregar uma mensagem. Tanto aqui, como ali fora. É só viver o Evangelho. Não é para alguns, é para todos nós. A Bíblia foi escrita para todos. Não foi escolhido ninguém. Não foi privilegiado ninguém. Outra questão que nós também analisamos e foi muito bem colocado numa reunião de liderança, que a gente vive um peso na nossa vida, por várias razões. Primeiro é por causa das crises, dos problemas do nosso país, da insegurança, os problemas que estão por aí no dia a dia. Segundo é porque nós temos problemas particulares, na própria família.
problemas de saúde e assim vai. E aí a gente vem aqui para receber uma mensagem e ainda é mais um peso para o nosso dia a dia. Realmente eu tenho que concordar com isso. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Pensar que viver o Evangelho é um peso. Por quê? Porque nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para viver o Evangelho e para transmitir a boa nova. O que é a boa nova de novo? Perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Aqui alguns eu sei que já construíram, fizeram uma obra, fizeram uma casa. Como é que é uma obra? Uma obra é um caos. Você começa a fazer os buracos, chove, enche de água. Aí você espera para vir um material que não chegou, ou a mão de obra que se atrasou. Aí quando você consegue ver a coisa sair do chão, começa de novo o tempo, desabala a água, e daí fica uma semana, 2 parada. Aí você vai ver que o projeto não estava daquele jeito, não foi como deveria ter sido. Aí vai chegar numa altura que já está preocupado se vai ter dinheiro que chega. Uma obra muitas vezes esgota uma pessoa, estressa. Mas por que uma pessoa faz uma casa ou constrói uma obra? Porque ela tem uma esperança de usufruir, de ter momentos agradáveis depois naquela casa, junto com sua família, com seus amigos, com seus familiares. E é isso que é a boa nova, é a esperança. A nossa esperança, a nossa promessa não é aqui para a terra. A Bíblia toda, ela não fala muito sobre isso. Vocês vão ser ricamente abençoados, você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, você vai ter... Não é bem assim. É claro que existe sim. Nós somos abençoados. A maioria de nós aqui nós somos abençoados. Mas essa não é a regra. A promessa de Deus para nós é para o futuro, é para o céu, é para a vida eterna. Essa é a maior promessa. Tanto é que Jesus diz que a garantia que nós vamos ter aqui na terra é comida e roupa. O resto não é para se preocupar. Então, Jesus veio para a terra para mostrar, para revelar que é possível viver o Evangelho, viver a vontade de Deus em carne humana. Jesus veio para mostrar isso. Jesus falou e disse: vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16:33 está escrito isso, no Evangelho de João 16:33 diz: tendem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passarei por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós devemos sim ficar felizes por ser cristãos, por viver o Evangelho. Então viver o Evangelho não deve ser um peso, deve sim ser um privilégio. Se fosse um peso, seria melhor nós não ter sido escolhido. Quem é que quer ser escolhido para viver uma vida pesada, difícil? É problema. Mas não. Para nós, o Evangelho, a salvação, o perdão dos pecados é um privilégio. A não ser, claro, que eu esteja vivendo uma vida muito diferente do Evangelho. Se eu estou vivendo uma vida muito diferente do Evangelho, é um peso para mim. Aí é um peso. Se eu estou fazendo o oposto daquilo que a palavra diz, creio que é um peso. Por isso que nós aqui pregamos ser semelhantes a Cristo. O projeto de Deus para nós é que a gente chegue à maturidade de Cristo. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Para nós chegarmos à maturidade, à altura de Cristo. Então qualquer coisa fora disso, se eu não quiser viver isso, realmente vai ser um peso na minha vida. E hoje eu queria começar uma coisa diferente aqui. Eu citei aqui pelo menos 12 exemplos de Cristo, de como viver o Evangelho. Se você ler os 4 Evangelhos, você vai achar muito mais. Pode pegar muito mais exemplos para viver o Evangelho. E um dos principais exemplos de Jesus é a oração. E aí eu quero dizer para nós todos, nós somos uma igreja de pouca oração. Pouca oração. Por isso que nós somos frios. Quando aconteciam as coisas, na época de Jesus,
quando Jesus orava. Jesus orava, um cego foi curado. Jesus orava, coxo ou manco foi curado. Jesus orava, os pães eram multiplicados. Nós somos uma igreja de pouca oração. E nós tivemos essa conversa no presbitério e concordamos, nós do presbitério, em lançar um desafio, primeiro para nós e hoje para a igreja, de mais oração. Compromisso de oração. Nós combinamos de orar diariamente, nós do presbitério, pelos membros, pelas pessoas, pelas famílias, por nós mesmos. Se você ler o Evangelho de João adiante, aí você vai ver que Jesus orava por ele, pelos seus discípulos, por todos os crentes. Jesus orava. Então, a ideia é o seguinte: tirarmos um tempinho por dia, sei lá, meia hora, tá? 10 minutos de manhã, 10 de meio-dia, 10 à noite, 15 de meio-dia, 15 à noite, meia hora de manhã, não sei. Cada um sabe dos seus compromissos. Para ter um compromisso de oração. Motivos para nós orar. Eu vou dar só uns exemplos aqui. Orar por nós mesmos. Orar pela família, pelos familiares. Orar pela própria igreja, pelos membros. Orar pelos enfermos. Orar pelos ministérios. Por evangelismo, pela cidade, pelo bairro. Orar pelos nossos governantes. E assim vai. Uma lista enorme do que nós podemos orar. Precisamos sim começar alguma coisa nova e fazer a nossa igreja aqui não ser mais considerada uma igreja fria. E creio que o primeiro ponto é a oração. Depois nós podemos seguir os outros exemplos de Cristo. Muitos deles talvez a gente já faça. Mas temos muito que aprender com os evangelhos. E temos muito que viver o evangelho. Vamos orar? Pode baixar a sua cabeça. Tenha um momento de concentração. Lembre que o exemplo de oração está na oração do Pai Nosso. Esse é o melhor exemplo. Jesus disse: vocês orem assim. Senhor Deus, damos graças a Ti, ó Pai, pelo que Tu és, pela Tua misericórdia, ó Pai, pela Tua compaixão que Tu tem de nós. Obrigado porque compreendemos hoje o Teu poder, Senhor. Compreendemos a Tua justiça, lendo a Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nós, na nossa vida, em cada um de nós, ó Pai. Que nós não sejamos fracos ao ponto de apenas orar por nossos desejos. Que os nossos pecados, Senhor, possam ser perdoados. Que as nossas falhas, as nossas fraquezas, Deus, possam ser perdoadas por Ti. Senhor, eu quero pedir que Tu esteja conduzindo a nossa igreja, dando sabedoria e submissão a cada um. Que as Tuas promessas possam ser realizadas quando a gente realmente submeter a Ti. Senhor, também supre as nossas necessidades, porque precisamos do dia a dia, precisamos do alimento, precisamos de muitas coisas aqui para sobreviver aqui na terra, Deus. Senhor, reconhecemos que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o dono de tudo, que Tu decide, que Tu escolhes, que Tu coloca o querer e o realizar na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, é que Te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.